Vamos esperar aí o pessoal entrar. O Danilo me mandar o convite. Vamos ver se dá certo aí, né, pessoal? Que eu nunca fiz essa live com outra pessoa, né? O tema de hoje vai ser uma conversa sobre o coronavírus com o Danilo. Tô só esperando ele enviar o convite aqui. Eu acho que é assim que funciona, né, gente? Eu começo a live. Ângela, o Danilo é um amigo meu que é médico. Daqui a pouco eu espero que ele mesmo se apresente. Eu não sei se eu tenho de fazer um negócio aqui. Esperem aí, gente, eu vou... Pera aí que eu vou sair e entrar de novo. Acho que eu tenho que fazer um negócio aqui, pera aí. Ah, tá. Grande E Fábio, aí, Danilo? tudo Beleza? bem, graças a Deus. E você, meu querido? Tudo certo também, graças a Coisa Deus. boa. Fábio, eu só vou ligar minha 4G, cara, que minha internet tá oscilando um pouco. Beleza. A minha também não tá lá essas coisas não, mas vamos lá. Beleza. Danilo, se você quiser se apresentar aí pros meus seguidores aí, pro pessoal saber quem você é, que já perguntaram aqui quem que é o Danilo. Então, se você quiser se apresentar aí. Beleza, obrigado, meu querido. Bem, meu nome é Danilo, sou médico, cirurgião geral, em formação para uma nova especialidade que é a cirurgia plástica também. Estou no meu último ano de residência médica e moro em São Paulo atualmente, né? E venho aqui para ter um papo com meu querido amigo Fábio, já de longa data conhecido da minha família, né? Eu e minha esposa. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí de alguns assuntos pertinentes à parte sobre esse caos, vários assuntos aí relacionados ao coronavírus e situações aí diversas que o Fábio vai colocar também a princípio aí. Muito bom. Eu conheci o Danilo, gente, por meio da esposa dele, né? Que na época que eles ainda eram namorados. Então eu tenho um carinho muito grande aí pelo Danilo e pela esposa dele, né? Uma história longa, né? Mas, Que deveria ter outra um live, dia, né, Fábio? com certeza. Um dia a gente faz uma live aí com você e a Larissa, se Justo. der, né? Seria mais com ela do que comigo, na verdade, né? Que realmente seria algo É, muito interessante para você que trabalha muito nessa vertente aí. Então, eu acho que o testemunho seria da Larissa, junto com a tua conversa aí, seria excepcional. legal. Mas vamos lá, né? Eu queria começar, gente, lendo uma postagem do Rafael Brodbeck, que é um amigo meu, que eu coloquei nos stories aí, para dar um norteamento aí com relação ao assunto, né? Eu vou ler aqui o que ele escreveu. Ele falou assim: a coisa não é tão simples quanto parece. A decisão de manter a quarentena ou de acabar com ela pertence ao juízo prudencial. Não é correto que os que defendem o seu fim chamem os favoráveis a ela de covardes ou minimizem a epidemia. Não é correto que os que defendem a sua permanência acusem os contrários a ela de colocar o dinheiro na frente das vidas ou não dar bola para os efeitos da doença. Todos queremos trabalhar e todos sabemos que o combate à doença não pode ser mais maléfico do que a própria doença. A questão
é que com orientações e opiniões de médicos para ambas as posições, ninguém sabe com exatidão a melhor decisão de modo infalível. E esse texto não é isentismo nem murismo. Os próprios Donald Trump e Boris Johnson, alinhados com Bolsonaro e com as posições conservadoras, ainda que saibam, como eu também sei, que a quarentena deve acabar e que destruir a economia tem reflexos nas vidas, não são tão taxativos em determinar a volta aos postos de trabalho hoje ou amanhã. Que a quarentena termine logo, mas sem precipitações e com decisões prudentes, que não devem ser tomadas por meros militantes de redes sociais, de um lado ou de outro. Rezemos para que Deus ilumine nossos governantes na tomada de decisão. Inclusive, eu fui pesquisar, Danilo, que entre os rankings aí das melhores universidades de medicina no mundo, né, praticamente metade está ali nos Estados Unidos, entre as 10 primeiras posições, e metade ali no Reino Unido. Então, com certeza, esses governantes estão sendo auxiliados ali pelos médicos dessas grandes universidades do mundo. E mesmo assim, eles divergem sobre o assunto. Então, não é uma questão nada simples. Não é, Fábio. É uma doença nova, cara. Sim, Uhum. teoricamente, muitas pessoas estão esperando para ver como vai ser o desencadear dessa doença, né? Então, assim, o Uhum. Covid é o novo Covid, né? O Covid-19, né? 2019. Mas a cepa viral já foi isolada há muitos anos atrás, várias décadas atrás, e já teve outros surtos também, por causa de Covid. Só que, Uhum. graças a Deus, esses surtos foram localizados, né? E não se espalharam Uhum. a nível de pandemia, certo? Só uma epidemia Uhum. local na região onde surgiu, lá na China. No entanto, esse espalhou, cara. Uhum. De alguma forma, de alguma maneira, a mutação desse tipo de vírus se espalhou. E ele tem uma característica, e Uhum. cada vírus, o grande problema do vírus é que ele tem características que às vezes você não consegue perceber de imediato. Você tem que esperar para ver o que vai Uhum. acontecer de acordo com que as pessoas vão se contaminando, né? Então, Uhum. nós, até os grandes especialistas, infectologistas, né, que trabalham dia e noite com isso aí, eles estão temerosos porque não sabem de fato o desencadear. É claro que nós já temos aí basicamente 3 para 4 meses de pandemia, de epidemia barra pandemia, né, que evoluiu para uma pandemia posteriormente. Agora que eles estão começando a definir de fato a característica do vírus, que é um vírus que acomete, sobretudo, Uhum. pessoas acima de 50 a 60 anos, que possuem um ou mais comorbidades, e que são essas pessoas que vão desencadear problemas mais sérios e mais graves, levando a uma mortalidade maior. E que Uhum. a faixa etária ali dos 15 a 40 e poucos anos, a 50 anos, pode se infectar, mas em sua maioria não vai desenvolver uma doença grave e não vai a óbito. Claro que tem as exceções. Muitas pessoas têm batido na tecla, não, mais fulano de tal, com 30 e poucos anos, está entubado no hospital tal, colegas médicos que eu sei também, está lá grave, são Uhum. exceções. Não se sabe por que que essa pessoa, que não tem comorbidade nenhuma, que não tem asma, que não tem bronquite, por que essa pessoa evolui para a gravidade? Sendo que, teoricamente, uma pessoa hígrida, em sua plena saúde, não desenvolveria uma doença mais grave. Seria a gripezinha tão taxativa do Uhum. Bolsonaro, entendeu? Deveria ser Uhum. isso, mas não é isso que nós estamos vendo. Então, de fato, não tem Uhum. como tratar isso daí como uma gripezinha, como infelizmente foi colocado. Realmente é um problema sério que tem que ter toda a atenção dos sistemas de saúde de maneira coerente e, sobretudo, voltada para cada localidade. Cada região tem sua Uhum. especificidade, uma população diferente, um sistema de saúde diferente e dinheiro, sobretudo, né? Então, assim, não tem como Principalmente. generalizar. Não tem como generalizar. Isso é a Uhum. grande questão. Não tem como eu pegar o exemplo da Itália e jogar para dentro do Brasil, o exemplo da China. Não tem como. São realidades completamente diferentes. O fato é que hoje nós vivemos um grande boom do meio social, da mídia social. E isso daí, que Uhum. eu acho que foi o grande marco, assim, da, de algumas tomadas de decisões que foram colocadas aí no Brasil e no mundo. Uhum. Muito bom, Danilo. E assim, eu tenho visto o pessoal opinando sobre o assunto, né? E eu comecei a meditar um pouco sobre quais áreas do conhecimento que você precisaria dominar para ter um bom julgamento sobre essa situação. E aí eu comecei a pensar em várias áreas, né? Dentro da biologia, da medicina, porque você precisaria conhecer bem virologia, Sim. patologia, imunologia, epidemiologia. Você precisaria ter conhecimento de economia, de direito para saber como que cada um dos governantes, qual a limitação da ação deles. Você precisaria conhecer
filosofia moral, teologia moral, caso você seja cristão, Uhum. e assim, estatística para saber ler os dados, que eu vejo muita gente pegando alguns dados que são jogados na internet e tirando Não conclusões que sabe não ler o artigo são científico, Fábio. possíveis de serem O cara não obtidas. sabe ler o artigo Aham. científico, então faz definições erradas e acaba complicando tudo, entendeu? Uhum. Uhum. E a questão que eu comecei lendo de ser um juízo prudencial, que as pessoas não entendem, é que as pessoas muitas vezes também não compreendem como que funciona um raciocínio científico, como que um médico ele tem de raciocinar em uma determinada situação. Eu sempre gosto de usar muito o exemplo de um gato no telhado, né? Suponhamos que esteja um gato no telhado. Aí você me pergunta, por que que esse gato está no telhado? Se eu sou um físico, eu vou falar assim, porque o gato está em repouso. Tem ali a gravidade, tem a força normal ali se contrapondo à gravidade, tem a resistência do telhado ali, que as forças ali estão em repouso, etc. Se você perguntar a um economista, ele pode falar assim, bem, houve um cenário econômico aí em que os cães ficaram muito caros de serem comprados, os gatos foram barateados e aquela família comprou um gato, por É. isso que o gato está lá. E aí você pergunta para um psicólogo, né? Um behaviorista, digamos. Aí o psicólogo fala assim, não, é porque o garoto daquela casa lá, ele tem uma briga com o irmão e ele gosta de ficar deixando o gato em cima do telhado lá, então ele joga uma ratazana lá, põe ração para o gato ficar exatamente em cima do telhado, perturbando o irmão dele que tem medo de barulho, etc. Perfeito. Então, cada cientista que for observar aquele fato, ele vai ter uma visão diferente sobre aquilo. Isso aí. Na verdade, é porque as ciências, elas são recortes da realidade, né? Elas têm de, elas têm de compartimentar ali as seções da realidade para que elas possam ter certas conclusões, né? Então, é claro que isso ocorre mesmo dentro da medicina. Eu estava lendo, por exemplo, alguns artigos de alguns médicos de outras áreas que não sejam epidemiologia, pediatras, com outras formações. E você vê que o modo de eles observarem essa situação já muda completamente. Então, esse fato de que as diversas ciências elas façam recortes da realidade, elas implicam que cada pessoa que for olhar o problema de uma determinada perspectiva, ele vai dar mais enfoque para determinadas coisas, né? E não quer dizer que uma pessoa está errada ou outra está certa. Não, ela só está dando mais enfoque para um determinado tipo de perspectiva dentro do mesmo fenômeno, né? É justamente isso, Fábio. Assim, ou se não, às vezes nem é a parte científica, ou aquilo que a pessoa viveu, né? A experiência de vida que tem. Uhum. Assim, dentro da medicina, Uhum. existe a medicina baseada em evidência, aquilo que nós vivemos, né? E que muitas Uhum. vezes não está ali no artigo científico e tudo mais. É, uma, Uhum. uma grande questão, por exemplo, eu vi, o que me deixou muito atordoado, que me fez estudar bastante sobre o coronavírus, foi primeiramente a comoção social diante da epidemia, da pandemia, né? De Uhum. uma mobilização extremamente gigantesca, né? E, sobretudo, o medo das pessoas. E aí eu comecei a ficar todo Uhum. lá. Falei, caramba, mas assim, eu vi que tava realmente era um problema mais sério, mas eu tava ali tranquilo, né? E eu comecei a ver as Uhum. manifestações. Eu me preocupei de fato quando alguns colegas médicos, né, pessoas que são sensatas, que eu respeito muito, da minha convivência mesmo, começaram a se manifestar de uma maneira um pouco mais de, por sensibilidade, por emoção, do que realmente Uhum. cientificamente ou analisando a situação. E Uhum. o que nós vivemos no nosso Brasil é uma situação de calamidade de saúde praticamente constante. O ano inteiro, praticamente, Exatamente. os hospitais de saúde Uhum. pública estão em constante epidemia de alguma coisa. Uhum. Alguma coisa está matando muita gente e morrendo nos corredores dos hospitais. As pessoas não têm essa noção. Assim, e aí, quando eu vi meus Uhum. colegas médicos que têm essa noção, começou a se manifestar de uma maneira mais emotiva. Eu falei, não, gente, peraí, vamos analisar o negócio friamente. E, assim, quem me conhece sabe o quanto eu sou emotivo também, o quanto eu exerço a minha profissão de uma maneira Uhum. muito humana, né? É muito espiritual mesmo. A minha vida dentro da medicina é um sacerdócio de fato. Quem me conhece, né? No seu caso, seus seguidores não me conhecem, mas as pessoas que me conhecem sabem exatamente como eu lido com a medicina. O meu olhar dentro da medicina, o meu jeito de lidar com os pacientes, né? Então, assim, o meu olhar é um olhar sensitivo também. Mas eu comecei a analisar e falei assim, não, essa sensibilidade, essa emotividade está atrapalhando muito mais do que está ajudando. Eu falei, caramba, aí fui atrás de dados, Uhum. de ler artigos, de ver o que estava acontecendo de fato, quem estava morrendo, quem não estava, os hospitais, como estava acontecendo. E assim, eu fiquei bastante preocupado. Uhum. E porque, assim, nós temos inúmeras mortes evitáveis no Brasil diariamente. Muitas, mas muitas mesmo. Muito mais dos Uhum. que 70, se eu não me engano, quase 90 pessoas morreram no Brasil até agora do Covid.
centenas de milhares de pessoas morrem quase que constantemente, Fábio. Então, assim, dentro da medicina, nós temos as visões separadas dependendo de cada área. Cirurgia plástica, infectologia, reumatologia, e cada um tem a sua concepção. E aí eu vi pessoas que não são especialistas opinando de uma maneira muito direta, muito enfática, como se aquilo lá realmente fosse uma verdade e não estava sabendo de absolutamente nada. Eu tinha certeza que essas pessoas não leram artigos científicos, não foram atrás de gráficos, de informações corretas, concretas. Então, assim, começou a opinar pela emoção da situação que estava acontecendo. De dados, 24 horas de televisão, mídia social, Instagram, Facebook, YouTube, qualquer coisa. É só Covid. Então as pessoas começaram a perder o foco. E a ciência que você está falando tanto, que é uma fragmentação da realidade, se perde. Ela se perde completamente e tudo começa a virar um bolo. Que as pessoas não conseguem definir o que é real, o que é concreto, números, e tentar estabelecer uma ordem e seguir aquilo lá, né? Uhum. E eu fui pesquisar, Danilo, para ver qual que é o maior centro de epidemiologia do mundo, né? E eu descobri que é em John John Hopkins, Hopkins, né? nos Estados Unidos, Isso. né? E aí eu fui ver que é o centro mais antigo e maior do mundo, né? E eu fui ver o departamento lá, fui caçar lá o trabalho de cada um, tá uma coisa assim, falei, meu Deus, eu vou ter que parar de estudar teologia, filosofia, as coisas de que eu gosto, dedicar uma vida a isso e olhe lá, né? Sim. Então eu vejo que as pessoas não têm muito sentido disso. E até eu também percebo, Danilo, que assim as pessoas estão confundindo também. Há uma confusão, como a gente vive um momento de muita tensão na política, etc. As pessoas elas transmitem isso para as discussões que são sérias, né? Eu até separei aqui também uma frase aqui que eu gosto muito do Barroso, né? O pessoal vai ficar desconfiado aí, mas essa frase dele é boa. Ai, Ele fala assim: a crença de que quem pensa diferente de mim só pode estar a serviço de alguma causa sórdida ou escusa é uma forma primitiva de viver a vida. Gritos e ofensas não mudam opiniões, nem muito menos mudam a realidade. Diz a frase feliz do bispo Desmond Tutu: não levante a voz, melhore o argumento. E é precisamente isso. Eu tenho visto assim, as pessoas nas redes sociais, aqueles que têm um posicionamento mais favorável ao Bolsonaro, ou que já tem uma postura contra ele. Então, qualquer coisa que ele venha dizer, a pessoa já fica com uma postura ali e tal, e eu vejo que as pessoas elas têm de aprender realmente, como você falou do emocionalismo, a ser mais ponderadas nas suas avaliações da realidade e esquecer a questão política. Pensar, não, vamos olhar os dados aqui, né? Vou esquecer as minhas emoções. Até porque é o seguinte, por exemplo, eu pessoalmente, pelo que eu estudei até agora, pelo que eu pude ler, eu tendo mais a ter um posicionamento mais favorável com relação à quarentena vertical, fechado. pelo que eu tenho visto, né? Eu não sei qual que é o seu posicionamento Eu vou particularmente, comentar já já. mas tá. Mas assim, como eu falei, eu não sei epidemiologia, virologia, infectologia, todas essas áreas que eu mencionei. Mas pelo que eu pude ler, eu tenho esse posicionamento. Mas eu sei perfeitamente que outra pessoa avaliando a mesma questão, ela pode ter um outro posicionamento e não há problema nenhum Sim, com nisso, certeza né? não. Então, com relação à quarentena, qual o seu posicionamento? Você que com certeza tem mais conhecimento do que eu, né? Justamente. Eu acho que a grande questão que é, primeiramente, acho que a mídia poderia justamente confrontar as duas questões. Tem excepcionais pessoas epidemiologistas com ideias diferentes. Uns apoiando a horizontal, outras a vertical. Inclusive, tem um epidemiologista americano, de Yale, inclusive, que até escreveu para o New York Times. O Ítalo até citou esse cara, que justamente Uhum. defende o isolamento vertical. E ele pondera com dados científicos importantes e é um cara extremamente respeitado. Então, assim, primeiramente, você tem que saber onde você está, qual país você está. Nós estamos aqui em Uhum. relação ao Brasil, vamos comentar o Brasil. O Brasil, como eu falei anteriormente, é um país que vive em constante epidemia de alguma coisa. Milhares de pessoas morrem diariamente de doenças evitáveis. No Brasil se morre ainda de desnutrição, de diarreia, de verminose, de tuberculose, de hanseníase, de uma porrada de doenças, cara, que nesses países ricos não tem. O Brasil gasta milhões e milhões de reais todos os anos com essas doenças que são doenças que deveriam ser totalmente controladas e evitáveis, né? Uhum. Além de várias outras doenças que são evitáveis também. No entanto, então, assim, nosso sistema de Uhum. saúde então, é sobrecarregado constantemente. Quem nunca entrou no hospital público, quem nunca deu plantão no hospital público, quem não vive isso, não sabe a realidade que é lá dentro, meu amigo. É uma zona de guerra.
o serviço público de saúde do Brasil, exceto alguns locais, é uma guerra constante lá dentro, cara. Faltando medicação, coisas básicas. Agora, no coronavírus, está faltando os EPIs para as pessoas. Eu, aqui em São Paulo, estou plantando uma rede particular, que felizmente tem um suporte muito melhor. Mas a minha residência médica é no hospital público. E eu tô vendo as duas realidades. Eu tenho as duas realidades palpáveis na minha mão. Saiu um noticiário agora do G1, que o público estava faltando EPI, por exemplo. Saiu no G1 já. Reportagem, uma enfermeira de lá denunciando. Então, assim, essa é a realidade. Se preocupa tanto, tem profissionais se infectando, morrendo, aí cita lá na Espanha, na Itália. Nossa, no Brasil, meu amigo, isso pode ter certeza que todos os profissionais vão ser infectados. Entendeu? Vai todo mundo ser infectado. Não tem como. Outra questão, o que eu quero explicar antes de falar da isolamento vertical e horizontal, é a questão da curva de epidemiologia. O pessoal fala, vamos achatar a curva, vamos achatar a curva, vamos achatar a curva e tal. E não sabe exatamente o que está falando. Achatar a curva não é diminuir o número de casos no final. É prolongar para que essas pessoas sejam infectadas progressivamente. No final das contas, é a mesma quantidade de pessoas infectadas, seja a curva um pico ou seja a curva mais horizontalizada. Vai ser a mesma quantidade. A grande questão que é utilizada aí para a gente fazer é que evite-se o pico para que o sistema de saúde não seja sobrecarregado, né? Então, por isso, você horizontalizando, você permite que as pessoas sejam atendidas nos hospitais e sejam tratadas quando adoecerem, né? Correto, certinho. Mas no final, todo mundo vai pegar, meu amigo. Até julho, eu estava lendo alguns, mais de 60% da população do hemisfério norte vai estar contaminada pelo coronavírus. Então, as pessoas não estão conseguindo compreender que o ficar em casa não é pegar o coronavírus. Eles vão pegar o coronavírus em algum momento. O vírus vai continuar circulando nas pessoas. As pessoas assintomáticas vão estar transmitindo o vírus do mesmo jeito. Então, em algum momento, essas pessoas vão pegar. E então, o que acontece? Essas pessoas que pegaram o vírus agora, por exemplo, agora no Brasil, não estamos ainda num caos. Os hospitais estão tendo vaga, por enquanto, sobretudo nas redes particulares. Ainda assim, tem pessoas morrendo. Você tem equipe médica pronta para atender esse paciente, você tem ventilador para ela, você tem todos os acessos a medicações, todo o suporte clínico tem. Essa pessoa chegou em tempo hábil lá e essa pessoa foi a óbito. Por que ela foi a óbito? Pelo mecanismo fisiopatológico da doença, enfim, aquela pessoa tinha uma certa comorbidade ou não tinha, que aí entra um jovem que morreu, que não se sabe por que esse jovem que não tinha comorbidade morreu. É o dano da epidemia. Vai acontecer, não tem como ninguém não morrer numa epidemia, numa pandemia como essa. Então, se vai morrer gente. A gente, como profissional de saúde, nós temos que fazer o quê? Nos policiar, orientar bem as pessoas sobre o que é a doença, as maneiras como você evitar a transmissão. O isolamento horizontal, todo mundo fica em casa. O isolamento vertical, você isola os grupos de risco. Quem são os grupos de risco? Pessoas acima de 50, 60 anos, que tem uma ou mais comorbidade. Estava lendo um artigo científico hoje e vendo uma aula de um infectologista aqui da USP, que hipertensão é um fator de risco muito prevalente nesses grupos. Beleza. Essas pessoas... Cardiopatia. Justo. As pessoas também que têm algum tipo de imunossupressão, aidéticos, pessoas que têm um tratamento de câncer com quimioterapia, radioterapia, ou que têm alguma doença autoimune, enfim. Essas pessoas realmente são as pessoas que têm que ficar isoladas constantemente nesse período. E as pessoas que não têm doença nenhuma, elas vão pegar o coronavírus de toda forma. Algumas, infelizmente, vão a óbito, não sabemos o porquê, e outras vão ser a gripezinha e outras não vão ter nada. A grande maioria não vai ter nada, absolutamente nada. Então, Fábio, vamos supor, se eu isolo todo mundo, isolamento horizontal. Então, eu, você, Larissa, que somos pessoas jovens, estamos isolados. Teoricamente, não temos contato com o vírus. No meu caso, o profissional de saúde é diferente. Mas, vamos supor, você e minha esposa. Vocês não têm contato com o vírus. Vamos supor, vocês não foram infectados ainda. Beleza, acabou a quarentena, tudo mais, beleza, tá tudo controlado, graças a Deus. Vamos liberar o pessoal. Liberou. Quem vai pegar a doença? Todo mundo. Eu, que fiquei isolado, o idosinho que saiu de casa, todo mundo vai pegar a doença. E o que vai acontecer? O pico vai subir de novo. E se não for controlado isso aí, vai lotar o sistema de saúde do mesmo jeito. Então, se você isola todo mundo, quando você soltar essa galera, vai todo mundo infectar ao mesmo tempo. Então, assim, quando eu penso em isolamento vertical, estudando, lendo bastante sobre essas informações, vamos pensar no isolamento horizontal, que é soltar as pessoas que são rígidas, pessoas que são boas de saúde.
que teoricamente não é para ficar grave, Aham. que teoricamente não é para morrer. Mas vai acontecer de ter algumas pessoas que, infelizmente, Claro. vão evoluir para óbito. E aí ver como é que Aham. isso vai acontecer. Mantenha isolado o grupo de risco e vamos vendo aos Uhum. poucos. Não é chegar a liberar todo mundo. Vamos todos. A galera de 0 a 40 anos, vamos todo mundo para a rua. Não, libera parcelas. Vamos, libera, sei lá, setores da economia, setor tal. Vai o grupo que não é de risco, começa a trabalhar, começa a ver se vai evoluir para alguma coisa. E depois você analisa. Peraí, tá dando tudo certo, não Uhum. evoluiu para muita gente doente, então vamos progressivamente aumentando a liberação. Mas com cautela, obviamente, Aham. porque a gente tem que ver o que o vírus vai acontecer, o que vai ser a progressão do vírus. A gente não sabe o que vai ser no Brasil, Aham. né? Então, para Aham. tentar entender a curva, né? Para tentar entender a curva epidemiológica, para tentar entender o que é isolamento horizontal e vertical. O posicionamento é começar a progredir aos poucos. Finalizando, resumindo. Primeiramente, um isolamento Uhum. completo. Primeiro, para a gente analisar o que está acontecendo. Que vírus é esse? O que está Aham. acontecendo? O que ele faz? O que ele causa? Isolou todo mundo. Todo mundo em casa 2 semanas, né? e ver o que vai acontecer. Começou a estar controlado, está tudo certo, está indo bem? Vamos começar. Nos outros países já está demonstrando que quem morre mais são esses grupos que eu falei. Beleza, então eles permanecem Aham. isolados. Vamos liberando aos poucos os adultos Uhum. jovens. E aí vai liberando, evoluindo o isolamento horizontal a princípio para um isolamento vertical. Para que não fique tanto tempo tudo parado. Porque o Brasil não tem condição nenhuma, meu amigo. O Brasil já tem uma saúde completamente Aham. quebrada se você parar muito tempo. Aí vai morrer gente de doenças que antes eram controladas aí. Resumindo, Aham. é isso, tá? Foi legal, concordo totalmente com você. É, mas eu acho muito interessante o que você falou, principalmente com relação a dizer que o foco não está propriamente na quantidade de mortos, né? Que no final de um período a quantidade vai ser basicamente a mesma. E eu trago outra citação, a live hoje vai ter muitas Opa. citações, que o William Bottazini, um amigo meu, ele compartilhou um trecho do Catão, né, que era um político, escritor do século II a.C., que eu achei assim, sensacional. Que eu vou pegar esse gancho que você falou da quantidade de Bem mortos para recente, né? falar agora. É, ele falou assim: não temas aquele que é o fim, o último da vida. Quem teme a morte, perde aquilo mesmo que vive. Quem teme a morte, não só não escapa da morte, mas além disso, perde aquilo mesmo que se concede da vida. Ora, viver sob angústia não é viver. Então é o seguinte, que as pessoas elas estão encarando. Gente, assim, todos nós vamos morrer, entendeu? As pessoas morrem todos os dias por diversas razões. Então eu vejo assim, um temor, um desespero com relação à perspectiva da morte que não deveria existir, gente. Né? Uma amiga minha entrou em contato comigo na semana passada, assim, desesperado, me perguntando, Fábio, eu tenho uma tia minha que trabalha no hospital, né? Eu tô tendo contato com ela, e agora eu tô com a perspectiva que eu posso morrer também. E eu queria saber como é que eu faço para me preparar diante disso, né? Como é que eu faço para me preparar diante Ai, dessa ai. perspectiva que eu posso morrer? E aí é o seguinte, gente. As pessoas vão morrer por diversas causas, né? Aí as pessoas começam a utilizar argumentações do tipo, o pessoal fala assim, queria ver se fosse você. Justo. Eu vi um pessoal compartilhando um empresário aí que tinha 26 anos e ele era contra, né, o confinamento das pessoas, contra a quarentena. E aí ele morreu com 26 anos por causa do coronavírus. Aí o pessoal, tá vendo? É, Ele tá tem tudo 26 bem. anos e morreu e tal. Mas e daí que ele morreu, gente? Assim, eu tenho meu posicionamento, se eu for morrer se eu for morrer, morri. Como eu costumo dizer, morreu em terra, gente. Fazer o quê? Né? Nós não fomos criados para esta vida. A gente foi criado para a vida eterna, para a eternidade. Então a gente tem de viver constantemente, diariamente, pensando nessa perspectiva e nos preparando para isso, né? Os meus pais, eles têm em média 65 anos. Minha mãe tem 65, meu pai tem 64. A minha avó, agora a gente trouxe ela aqui para casa, porque ela morava sozinha, né? Tem 95 anos. E tinha duas cuidadoras que revezavam lá com ela, mas tinham de pegar um ônibus e tudo mais. Então a gente trouxe a minha avó aqui para casa para ela não ficar tendo tanto contato, né, com pessoas que ficassem circulando em ônibus. Então, meus pais e minha avó, que estão aqui em casa, eles estão num grupo de risco, né? Eu quero que eles morram? Obviamente não, mas assim, se morrer, fazer o quê? Eu espero que nos encontremos no céu, né? Justamente. Então, muito importante ter essa perspectiva, né, diante de tudo isso que está acontecendo, de que não deve ser chocante, né, que as pessoas morram, gente. E como o Danilo falou aí, no Brasil, principalmente, as pessoas morrem diariamente de tudo quanto é causa. E por causas
que seriam facilmente Desnutrição, evitadas, né? Fábio. Morre criança por Aham. desnutrição no Brasil ao rodo, cara. Eu vi que diariamente parece que morrem 15 pessoas por dia por desnutrição. Uns dados assim que eu fui pesquisar que eu não tinha É, notícia de que isso acontecesse, né? então, assim, além disso, outra questão muito importante, né, é a nossa capacidade de enxergar a questão da pobreza do nosso país, né? Então, assim, Aham. o pessoal quer que a gente viva uma realidade como está vivendo a Espanha e a Itália. Pelo amor de Deus, né? São países, primeiramente, de proporções territoriais muito menores do que o Brasil, com problemas sociais muito, assim, bem Uhum. menores que o Brasil. E com um sistema de Uhum. saúde muito mais redondo do que o Brasil. Só para você ter noção, Fábio, Uhum. só em São Paulo tem mais UTI, leitos de UTI, do que na França inteira. Qual que é isso? Qual que é Caramba. a lógica disso? São países que, teoricamente, não tem muita gente adoecendo ao mesmo tempo, né? Lá você vai Aham. morrer de câncer, de doenças crônicas, lá bem idosinho, né? Vivem a vida inteira, Uhum. lá seus 90 e poucos anos, que vai morrer de alguma doença crônica. No Brasil, meu amigo, nós temos aí, só para recordar, cerca de 70 mil homicídios por ano. Mais de. Em 2016, foram mais de, sei lá, se não me engano, 300 mil mortes no trânsito. E isso são dados, assim, que deixam a gente abismado. E fora outras doenças que, como eu falei, são Uhum. completamente controláveis. Então, se a gente destrói muito a economia do nosso país, algumas coisas que foram muito difíceis de melhorar vão voltar a regredir, porque não vai ter grana, cara. Não vai ter grana para tratar o idosinho que é Aham. diabético, que é hipertenso, que sobreviveu. O cara que está infartando, ele continua infartando do mesmo jeito. São mais de 300 mil mortes por Aham. doenças cardiovasculares no Brasil. É uma das maiores causas mortes no Brasil, são doenças cardiovasculares, Fábio. Mais de 300 mil na Aham. Sociedade Brasileira de Cardiologia. É muita gente, meu Uhum. irmão. E a maioria desses caras que morrem, Fábio, é porque não conseguiram controlar a pressão direito, é porque não tem um nutricionista que acompanha para melhorar a alimentação, é porque ele vai no postinho e não tem a medicação, é porque ele não sabe nem como é que toma a medicação. Então, assim, coisas extremamente básicas nós não temos no nosso país. Isso, de maneira nenhuma, tira a importância da preocupação com o coronavírus. Óbvio que não. Aham. Seria idiota da minha parte afirmar uma coisa dessa, porque eu vivo no sistema de saúde, eu sei exatamente o que acontece lá. As pessoas hoje chegam Aham. nos hospitais, Fábio, para operar câncer, elas chegam no estadiamento maior que tem, mais avançado que tem, que às vezes não tem nem o que fazer. Opera o paciente e tal, mas já sabe que não vai virar em nada. Nesses países desenvolvidos, o Aham. paciente chega lá no início da doença. Então, assim, são realidades completamente Uhum. diferentes. Para que eu estou afirmando essas coisas? Para que a gente tenha noção que o sistema de saúde do nosso país ele já é sucateado pra caramba. Então está sendo disponibilizado para o Aham. coronavírus não sei quantos bilhões de reais, cara. Entendeu? Eu Então, vi. assim, Aham. e, e as outras doenças que matam muito mais que o coronavírus? Vamos supor, é porque não tem como Aham. a gente quantificar quantas pessoas vão morrer agora de imediato no Brasil. Mas vamos pensar num valor bem Uhum. alto, tá? 10 mil pessoas. Cara, mesmo assim, claro, cada pessoa tem a sua importância, cada vida tem sua importância. Eu sei que tem gente aqui que vai começar a falar, ai meu Deus, cada vida tem. Sim, cada vida tem sua importância. Meu pai Não é é a igualmente sua mãe, importante né? para mim, seu pai é igualmente importante para você. Aham. A criança que morre desnutrida lá no Nordeste, ou lá no Tocantins mesmo, que é o meu estado, ela é igualmente importante para os pais dela, mas ela morre de desnutrição, porque ela morre de fome, entendeu? Então, assim, Aham. todos são igualmente importantes, mas quando a gente analisa números, a gente não tem como analisar, quando se trata de saúde pública, não tem como analisar o Fábio, o Danilo, a Larissa, meu pai, seu pai, sua mãe. A gente analisa números, dados, proporções. Não tem como a gente analisar Uhum. emocionalmente, emotivamente, dados científicos, porque senão a gente não vai fazer nada. Então a gente tem que analisar números. Quantas pessoas Uhum. morreram? X. Qual a taxa de mortalidade e letalidade da doença? X. Beleza, então sabemos que a doença é assim, assim, assado, e vamos tentar fazer o máximo para que tudo dê certo. Mas a gente não pode esquecer daquilo que mata muito mais, vai muito mais no Brasil. Mas muito mais, cara, de doenças evitáveis. Fábio, o que eu já vi, eu disse que eu sou jovem demais, que não tenho muita experiência ainda de dentro da medicina, mas o que eu já vi dentro do serviço público de saúde, cara, meu Deus, se eu for contar aqui, o pessoal fica. Vai sair da live porque vai começar a ter pesadelo em casa à noite. Entendeu? Tem pacientes que morreram na Aham. minha mão porque eu não tinha um material para começar a reanimar Meio. aquele paciente, por exemplo. Entendeu? Isso lá no interior de Aham. Tocantins. Entendeu? As pessoas não Aham. sabem que a gente vive isso aí.
Entendeu? Assim pode acontecer com algumas pessoas com coronavírus, que depende muito de ventilação mecânica e tudo mais. Tem pessoas que vão morrer sem ventilador mecânico. A gente só pode Uhum. lamentar, cara. Não tem como a gente fazer muita coisa além disso. É o limite das coisas. Chega a situação que é o limite. É claro que eu não quero que seja meu pai, seu Uhum. pai, nem o pai de ninguém. Eu quero que todo mundo sobreviva e vida que segue. Mas se Uhum. aconteceu, cara, é igual você falou. A esperança da vida é É uma eterna, cara. questão de ter Pra quem sobriedade. acredita, né, tem que Uhum. analisar friamente o negócio. É questão de ter sobriedade ao analisar esses números, né? Por exemplo, estava falando das populações são não tem comparação, né? Por exemplo, a Itália tem um pouco mais de 60 milhões de habitantes, o Brasil tem mais de 200 milhões, né? E mesmo na Itália, né, que é onde houve mais mortes, até onde eu pude O que tem acompanhar, mais morte. agora está um pouco mais de 9 Isso, mil. agora atualmente, dado de agora, do John Hopkins, 9.134. Segundo Uhum. na Isso Espanha aí tem é. 4.500, 4.900. Uhum. Então, assim, quando a gente fala o que são 10 mil pessoas frente a uma população de 60 milhões, as pessoas pensam, nossa, você é um Uhum. desumano, você está nem aí para. Não, não é essa a questão, gente. A questão é de você pesar as coisas e colocar as coisas na balança, né? De pensar, poxa, vale a pena eu prejudicar toda uma economia, né? Deixando todo mundo em quarentena horizontal por um tempo indeterminado, né? Tem uma série de efeitos aí que, como você falou aí, que há muitas outras coisas que vão ser prejudicadas dentro do próprio sistema de saúde, pesando essa proporção. Então é uma questão de ter senso das proporções, né? E isso que eu vejo que hoje em dia é muito difícil de as pessoas terem frente a qualquer coisa na vida, né? Justamente, Fábio. Então, a minha preocupação foi justamente que eu vi colegas médicos, né, justamente pesando essa parte de que fulano de tal, um colega, uma pessoa X com 30 e poucos anos, está com o pulmão assim, assim, assado. Falei, gente, quantas pessoas jovens com pneumonia morrem no Brasil, cara, pneumonia bacteriana ou por outro tipo de pneumonia? As pessoas morrem de Aham, apendicite, Fábio, no Brasil, ao rodo, cara, porque vai no sistema de saúde, ou não tem espaço para ele ser consultado, ou é consultado de maneira rápida e ali atordoada, volta para casa e depois volta depois de 5 dias com a barriga que não tem como mais o que fazer. O paciente vai ficar internado em UTI, vai ficar meses internado porque aconteceu uma apendicite aguda que não foi diagnosticada no começo. Isso é ao rodo, cara, que aham, acontece, entendeu? Então, eu acho que, assim, aham, é, as notícias, aquilo que a gente vive, né? O medo, eu acho que tem muita coisa aí envolvida, né, dentro da mídia disso daí, né? Então as pessoas começam a ficar doentes. aham, Eu vou citar o exemplo, a gente tem uma moça que trabalha aqui em casa com a gente, ajuda a cuidar do Bento, né? Nosso filho, é uma babá. Cara, ela é completamente atordoada. É a pessoa mais amedrontada que eu já vi na vida, por exemplo, entendeu? Então, assim, aham, é, que tem medo, mas é um problema dela? Não, é um problema de tudo que ela está vendo. Ela é uma pessoa leiga e eu aham, não julgo essa situação, mas é o quê? Isso demonstra o quê? Que o tanto de coisa que ela tem visto tem deixado ela amedrontada, uhum, entendeu? E aí claro, aham, graças a Deus ela trabalha comigo, né? Eu vou tentando explicar as coisas para ela. Hoje ela está muito aham, mais tranquila, mas no começo da crise do Covid, nossa, ela estava super atordoada. Até a Larissa, por exemplo, né? A gente tá uhum, mantendo, ficar mais tempo em casa e tudo mais, né? Vou trabalhar, mas tomo meus cuidados na hora de voltar para casa. Então, assim, aí esses dias atrás a gente foi dar uma volta no final da tarde, porque, assim, tava pedante aqui em casa, tava muito complicado. E na rua, tranquilo, sem aglomerações, sem nada, andando na rua, sem contato com ninguém e tudo mais. Mas ela, a própria Larissa falou assim, amor, eu tô pensando que eu tô fazendo um crime aqui, me sentindo uma criminosa a sair aham, de casa, entendeu? E isso que ela mora comigo, sou um cara que aham, sou médico, que tem a orientação correta, que eu tenho falado para ela tudo isso que eu tô falando aqui agora. E ela aham, atordoada, com medo de sair de casa. Tipo assim, o ar que eu tô aham, respirando lá fora é completamente do ar que eu tô respirando aqui dentro, entendeu? Como se estivesse indo uma bolha aqui em casa. Eu falei, não, gente, calma, aham, não é assim. Então, mas é aham, justamente isso, Fábio, que a população, a maioria que as pessoas que não têm as demais orientações estão pensando. Elas estão pensando que se elas se manterem dentro de casa, o ar que ela vai respirar só é o ar dentro de casa, que ali não vai ter vírus, entendeu? aham, E na primeira aham, situação que ela sair de casa, que ela for no supermercado, ela pegar uma maçã, que alguém que estava com coronavírus pegou aquela maçã, e ela pegar a maçã e passar no nariz, ela pegou o coronavírus, entendeu? A pessoa não tem essa noção. aham, Quando ela for comprar ali a carne, lá no super, lá, coisa, na hora que ela for triscar em alguma coisa, se ela não tomar o cuidado com a higienização, ela vai contaminar. Então, assim, acaba que uhum, fica uma situação assim,
fora da realidade. Essa é a realidade. Eles conseguem fugir daquilo que é real, né? Então, não estou minimizando a importância da gente permanecer, né, em cuidados, em observação. Isso daí, presta bem atenção, pessoal, né? A gente fica brincando nesses detalhes, mas é importante a gente se atentar que a doença realmente tem uma transmissibilidade muito grande, né? Tava até um dado muito importante, Fábio. A gripe comum, ela tem Uhum. a capacidade de infectividade, né, que é uma variável chamada R0 de 1,5. Então, eu sou capaz de contaminar 1,5 pessoas quando eu vou ter contato. Já o coronavírus, ela tem Uhum. cerca de 2,5 vezes a capacidade de contaminar, 2,5 pessoas a mais, né? Então, essa Uhum. efetividade realmente é muito maior. Então, a brincadeira aqui é só mostrar que realmente o sistema de mídia, a televisão e tudo mais tem se aproveitado muito. E, infelizmente, a imparcialidade de algumas coisas tem destruído realmente as opiniões, né? Eu acho que, em se tratar de um Uhum. problema tão grave como esse, você tem que mostrar opiniões. Opiniões de pessoas que concordam com o isolamento horizontal, pessoas que concordam com o isolamento vertical, e tentar realmente, com sanidade mental, analisar a situação friamente, né? Sem emotividade. Uhum. Todo mundo, eu repito novamente, todo mundo sabe como eu sou com meus pacientes. Quem me conhece sabe exatamente como eu lido com meus pacientes. Então, sabe que cada paciente, para mim, é uma vida extremamente importante e por trás dela tem uma família, por trás dela tem uma alma, por trás dela. Ali, eu exerço exatamente o que isso quer de mim, né? Então, assim, eu imagino como se fosse Cristo atendendo aquela paciente, só para mostrar a importância que é cada paciente para mim. Então, a minha minimização Uhum. aqui não é de uma vida nem nada, mas assim de números e Uhum. cuidados com outras pessoas que podem morrer de várias outras doenças que seriam evitáveis, né? Uhum. Muito bom, Danilo. Realmente, né? A mídia faz um papel assim que é lamentável, né? E você vê as pessoas se desesperando. Primeiro que aquilo que eu falei, né? Elas não deveriam se desesperar diante da morte, né? Porque é algo que é o destino fatal de todos nós. Isso. E depois de. E também tem uma perspectiva que eu acho que é importante as pessoas terem, né? Aproveitando uma live que eu já gravei semanas atrás, falando que nós vivemos no melhor mundo possível, gente, é de sempre ter em mente o seguinte: Deus é soberano, ele está no controle das coisas. Então essa doença não é algo que, assim, que Deus estava lá e de repente foi pego de surpresa. Não, tem algum propósito nisso. Eu vi um vídeo do Padre Paulo Ricardo, ele falando algo muito interessante, né? Falando assim, gente, talvez esse seja um convite de Deus para que nós possamos, por exemplo, dar mais valor aos sacramentos. Agora que a gente está sendo impossibilitado de ir à missa, de ter acesso mais fácil à confissão, a outros sacramentos. Então, talvez essa situação toda seja um convite para que a gente aprenda a dar valor a essas coisas, né? E talvez até para, igual essa amiga que eu mencionei, que estava desesperada diante da possibilidade da morte, para que a gente aprenda a dar valor àquilo que importa, né? Exatamente. E também para que as pessoas aprendam. O pessoal anda compartilhando uns memes aí, né? Com os familiares brigando nesse tempo de Isso, quarentena e tudo. Talvez seja o tempo também de a gente se aproximar daqueles que a gente com ama, certeza. etc, né? Então enxergar essa situação toda não como um apocalipse, como tem um pessoal falando, Fábio, você acha que isso implica que vivemos o fim dos tempos, etc. Aí eu falo, gente, desde que eu nasci, que todo ano tem alguma, né? É o bug do milênio, é a doença, a gripe aviária, não sei o que mais. Todo ano tem uma. Então, não se preocupem, gente. A gente não sabe quando que é o dia, a hora, né? Nem Jesus Cristo sabia quando estava aqui. Exatamente. Então, não se preocupar, fazer o mínimo ali, seguir as recomendações e não ter esse posicionamento, ouvir os diferentes posicionamentos. E se houver alguém que discorde da gente, a gente saber que essa não é uma opinião que é igual 2 mais 2 igual a 4, né? Sim, com certeza Há não. perspectivas diferentes. E tá tranquilo com relação àquilo que o governo possa decidir também, né? Tanto estadual quanto federal, né? Porque, infelizmente, não há algo certo e necessário e definitivo que a gente deve fazer e acabou, né? Teve um conhecido meu que perguntou se todo mundo vai se contaminar com o vírus. Existem dois tipos de imunidade, Fábio. Uma imunidade Aham, ativa, que é a imunidade que eu pego a doença e meu organismo mesmo vai produzir os anticorpos necessários para combatê-la, que é o que está aham, acontecendo agora porque não tem outra forma de ter contato com o vírus. E a outra forma aham, é a imunização passiva, que na verdade são as vacinas, de às vezes vírus atenuados, né, com uhum, mais fraquinhos, vamos dizer, que aí você vai estimular aham, células de defesa para combater esse tipo de doença. O que está acontecendo agora, para deixar bem claro, é justamente isso, uma imunização ativa. Quem tem contato com o vírus
claro, quando sobrevive, obviamente, né? Vai ficar Uhum. imune e, teoricamente, teve um caso que eles comentaram que lá na China, que teve, tipo assim, a pessoa teve coronavírus novamente, né? Mas não é algo definido ainda. Isso aí precisa de muito mais casos para definir essa reinfecção do coronavírus. Então, vamos ao que nós temos de mais concreto. Então, uma vez que pegou, Uhum. imunização. Só que o vírus, qual é o grande problema do vírus? Os vírus, eles são altamente mutáveis. Então, Uhum. repentinamente, eles com uma pequena mutação ali, já é outro mecanismo de resposta imunológica. Então, assim, de maneira geral, todos nós iremos pegar o vírus. Vi acho que o presidente do CREMESP, ou do CFM, não sei, pegou uma areia e jogou assim. É justamente isso. O vírus vai disseminar por todo o globo. É assim que funciona. Doenças virais é muito fácil de ser transmitido, sobretudo doenças respiratórias. Então, a grande Uhum. questão é rezar para que a vacina seja produzida rapidamente, só que depende vários meses para você produzir uma vacina, anos às vezes, né? Uhum. Porque você vai ter que fazer o teste, ver a reatividade, ver complicações que podem ser desencadeadas por essa vacina. Então, não vai ser alguma coisa para agora, vai ser uma coisa lá para frente. O que Uhum. pode melhorar nesse intervalo de tempo de achatamento de curva, a gente compreender melhor a fisiopatologia do vírus, como é o mecanismo da doença causada pelo coronavírus, né? O que ele causa. Aí, conhecendo mais isso aí, eu trabalho de maneira mais direta nas causas, naquilo que está mais matando assim, a população, entendeu? E aí chegou um paciente de coronavírus? Não. Já sabemos que tem que ir por esse caminho, que é mais rápido e tudo mais, então vamos fazer isso, aquilo, outro, que lá na frente a gente já ganha tempo, né, desse paciente. Então, o achatamento é bom para isso, para dar tempo aos Uhum. colegas, né, aos cientistas e tudo mais, analisar e ver como é a melhor forma de atuar diante daquilo lá. Só que Uhum. nessa situação a gente tem que ponderar justamente isso. Né? Até que ponto esse Uhum. achatamento de curva no isolamento horizontal vai ser realmente menos danoso do que um isolamento vertical. Infelizmente, para essa Uhum. resposta, nós só teremos depois que fizermos ela. Não tem como a gente ficar divagando números e números, porque não tem como. É impossível você fazer Uhum. essa análise de maneira correta, né? E outra coisa, Fábio, outra coisa, Uhum. muito importante. A subnotificação. O que é subnotificação? São pessoas que têm a doença, só que não, tipo Uhum. assim, se coloca o nome da pessoa, mas falta botar o Contabilizado. Vzinho nela aqui. Opa, ela realmente teve coronavírus. Uhum. Para isso, nós temos que fazer dois tipos de exames. Tem um exame agora mais rápido, né, que é o teste rápido do Covid, e tem um exame que é o PCR, que você analisa o material genético do vírus no teu sangue. Você tira o sangue lá, tal, analisa o material genético. A chance de erro é baixíssima. E Uhum. no Brasil, meu amigo, qual a chance de eu ter esse teste para todo mundo? Impossível, meu amigo. Não pode doar o tanto de teste que for possível. No Brasil, com o sistema de saúde que eu conheço, é impossível. No meu sistema de saúde que eu trabalho, particular, o teste é realizado para pessoas graves ou internadas. Particular. Particular. Então, pessoas que nós suspeitamos, a orientação é essa: ir para casa, isolamento por 14 dias e não ter contato com o grupo de risco. Essa pessoa não está sendo quantificada. É um caso suspeito. Uhum. É um caso suspeito. Entra como caso suspeito, não um caso Uhum. confirmado. Tá certo? Então, para Uhum. nós, no Brasil, com certeza, o que nós temos de dados aqui no Brasil, nem vi quantos que tem de infectados no atualizado, mas, enfim, com certeza o Brasil é muito mais, mas muito mais do que já tá mostrado lá, entendeu? Então, assim também em outros Uhum. países que são ricos, né? Exceto alguns poucos, como Coreia do Sul, que eles fizeram um teste em praticamente todo mundo, os caras. Então, Uhum. fizeram de uma maneira completamente magnífica. Mas outra realidade, outro país riquíssimo, população mais concentrada, proporções menores e que seria muito mais fácil fazer isso aí. Perguntar da hidroxicloroquina e azitromicina. Lá na Europa, Eu ia te perguntar isso. Lá na isso. Europa eles estão focando agora só no estudo científico, não estão fazendo mais na população em geral. Só que está fazendo um Uhum. estudo multicêntrico, né? Vários centros estão fazendo um estudo com hidroxicloroquina e azitromicina. No entanto, lá na Europa, tem conhecidos que estão lá, anestesistas que fazem especialização lá na França, inclusive. E ele, inclusive, está em isolamento porque ele foi Covid positivo.
Ele falou que foi suspenso a hidroxicloroquina e a azitromicina para todos os pacientes. Está sendo agora só basicamente para os casos do estudo científico mesmo. Então, está sendo utilizado esse protocolo, mas infelizmente não é algo definidor, não. Precisa de mais estudos, mais informações e não tem, por enquanto, não tem nada confirmado. Uhum. Muito bom, Danilo. A gente já está indo para aí quase uma Pois hora. é, Daqui a tem pouco muito mais coisa para o conversar. O Instagram pessoal não manda, desistiu de nós, manda. não. Ficou praticamente constante aí, viu? É, é, se teria mais alguma coisa a ponderar, Ó, Fábio, acho que vou só ponderar um pouco mais também sobre. algum conselho aí para os seguidores aí, o que, que eles têm de Eu acho que fazer? assim, eu acho que você falou muita coisa importante em relação ao medo, né? Ao medo da morte, ao medo da doença. Eu acho que nesse momento, acho que a virtude que nós temos mais que buscar é a virtude da fortaleza, né? E encarar isso com muita seriedade. O que tem de consequências psicológicas para muitas pessoas é descabido, Fábio. Eu atendo no hospital particular novamente. Lá eu atendo inúmeras pessoas que vêm com transtornos psicológicos, psiquiátricos lá com a gente, né? E tendo esse derramamento de informações tão negativas, tão tristes, né? Com certeza essas pessoas elas estão quase em colapso, cara. Porque pra gente não, que a Uhum, gente não tem um problema, a gente não consegue enxergar, mas essas pessoas devem estar sofrendo pra caramba em uhum, casa. Devem estar num medo, assim, gigantesco. Elas não devem conseguir nem respirar direito com medo de pegar o coronavírus, cara. Mas é porque já passa a ser uma coisa doentia. Então, assim, não precisa desse alarde. Temos que nos preocupar, temos que tomar cuidado, temos que ser responsáveis, mas ao mesmo tempo temos que ser coerentes. Analisar o negócio friamente, não é colocar a viseira e olhar só aquilo lá que está acontecendo. Vamos alargar a visão, vamos olhar o macro, a situação por inteira. E outro detalhe, politicagem, pelo amor de Deus, gente. Tem gente importante para cada uma das pessoas. E vem esses caras, cara, que eu não gosto nem de falar muito. Que, meu Deus, enfim, não quero entrar em política aqui, mas é muito triste ver a realidade do nosso país, realmente, do sistema político. É vergonhoso. Em relação ao Bolsonaro, em relação ao Ministério da Saúde, gente, o que é mais importante são as pessoas técnicas que estão lá, que são as definições que estão feitas. O discurso do Bolsonaro, concorde ou não, chore ou não você, como sendo estadista, ele tem que falar melhor. Sim, tem que falar melhor, tem que falar de uma maneira mais tranquila. Sim, gente, mas vamos focar no que realmente importa. Vamos tentar ajudar de uma maneira que realmente seja efetiva. Fique quieto no teu canto. Se for para dar uma opinião positiva ou de dar uma ideia que acrescente, vá lá e fale. Mas se for para falar merda, fica calado, fica quietinho no seu canto. Vai lá, vai ler seus livros de não sei o quê, vai colocar em dia suas leituras, vai fazer seus yoga dentro de casa e deixa que as pessoas estão trabalhando sem dormir dia e noite, médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que estão ali expostas. Todas essas pessoas estão dia e noite trabalhando. E assim como o pessoal do governo federal, dos governos estaduais, estão todo mundo ralando, cara, sem dormir, gente morrendo e tudo mais. Então, véi, fica quieto no teu canto. Se for para dar palpite, fazer panelaço, isso não vai adiantar absolutamente. Só vai ficar atordoando mais gente. Fica quieto no canto. Se for para ajudar, dar opinião, ideia boa, faça isso. Mas se for para ficar só criticando, a pessoa que não levou nem a bunda da cadeira, Fábio, não faz absolutamente, nunca fez nada para ninguém, quer ficar botando palpite em coisa, cara. É isso que eu fico, assim, abismado. Então, se for ajudar, uhum. ajude. Se não for, fique calado no seu canto. E não adianta ficar com um negócio de politicagem, numa crise dessa, num colapso desse de nível mundial, que não vai adiantar absolutamente nada. Então, vamos ser coerentes com as situações. Outro detalhe. Putz, perdi. Que eu queria falar que era muito importante. E essa condição psicológica que você falou é importantíssima, Demais, né? demais. Eu estudo um pouco sobre a questão das doenças psicossomáticas, como é que as condições psicológicas influenciam nos estados físicos, corporais. Isso é muito importante. Se a pessoa ela já está fragilizada psicologicamente, ela está muito mais predisposta a desenvolver um quadro de doença, alguma coisa Fábio, que assim. eu atendo de pessoas que chegam lá não é forjando porque quer, mas é, 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 Ah, falando dos sintomas como se elas tivessem e não tem nada. Tipo assim, qual que é o principal sintoma marcador do coronavírus? A falta de ar, né? O termo técnico é chamado de dispneia. ah, Então, existem alguns marcadores que a gente avalia lá, que é a saturação e tudo mais,
que a gente coloca o aparelho no dedo e vê se tem algum sinal clínico, você avalia, né, examina o paciente, e você faz esse exame mais técnico. No entanto, o paciente não tem nenhum sinal clínico de esforço respiratório, que tem alguns sinais clínicos específicos, né, que não cabe aqui falar, e tem esse Aham. testezinho. Tá tudo ok, cara. Não tem falta de ar nenhuma. Mas a pessoa chega falando, tem falta de ar, doutor, e tal, não sei o que, mas não tem. Mas é de tanto você ver aquilo lá, cara, que você começa a ficar, putz, eu fui no supermercado tal dia, cara, eu acho que foi lá que eu peguei. Certeza, cara. E aí, mas é justamente isso. Ah, fica atordoado, Aham. claro. Claro que fica atordoado. Então, assim, tomar esse cuidado, né? Exerça a virtude da fortaleza, reze. Uhum. Ah, o detalhe que eu queria falar. É, o detalhe muito importante. A doença do coronavírus, por enquanto, no Brasil, é uma doença de classe média alta. Vai mudar agora, né? Por enquanto, estava pegando muita gente dessa Uhum. classe, né? Pessoas que têm condição, que têm, Uhum. né, um bom conhecimento técnico, pessoas que são, né, que têm voz, né? Então, foi essa galera que foi pego primeiro no Brasil. E agora vai pegar realmente o pessoal da periferia, né? O pessoal das comunidades, tudo mais, que são 10 negros numa casa, meu amigo. Não é duas pessoas numa casa de 35 cômodos, não. Né? Como tá todo mundo falando, fica em casa, fica em casa. Sim, meu amigo, fica em casa, mas a tua casinha tem quantos cômodos, tem comida na geladeira, tem o que comer, tem roupa, tudo mais. Beleza, maravilha, ótimo. E quem não tem, cara? Quem não tem o que comer todo dia? A merenda escolar, cara, permaneceu aí. Porque a criança, as refeições que essas crianças faziam era só no colégio. Então são 15 pessoas dentro da casa, cara, às vezes mais. Então esse negócio de ficar em casa, presta atenção, pessoal. Cada pessoa tem a sua realidade. Não vem olhar para o seu próprio umbigo, a sua própria realidade, que não é só ela que existe, não. Existem diversas outras realidades. Então, sem pânico, né? Não adianta. Se for para pegar, vai pegar. Se for para falecer pelo coronavírus, vai falecer, não tem o que fazer, não tem cura. Não tem cura, não tem cura específica. Aham. Vai dar a Deus muito conforto, muita confiança para que nossos governantes, sobretudo nossos governantes, atuem de maneira correta, coerente, sem politicagem, de maneira honesta, pensando realmente nas pessoas, nos profissionais de saúde, que trabalham em condições péssimas. Gente, os profissionais de saúde trabalham em condição péssima, pessoal. Péssima. Na grande parte do Brasil. Não é a Einstein, não é Ciro Libanês que é o normal do nosso país, não. Entendeu? Então, pense bem, antes de colocar suas posições, pense bem em muitas coisas, avalie muitas coisas, escutem várias opiniões. E aí sim você ter a sua orientação. Mas por enquanto, vamos seguir as orientações do Ministério de Saúde. Eles estão sendo muito coerentes. O nosso ministro Henrique Mandetta, um cara excepcional, um cara sério, viu o cara dando uma entrevista, um cara moralmente correto e coerente, cara. Como eu gostei de ver ele falando, que eu não tinha visto ainda. Então, e pedir para Deus, cara. Uhum. Pedir para Deus para que a gente consiga trabalhar bem, ajudar as pessoas o máximo possível e que vier a óbito, rezar por essas almas. Só isso. Aham. Muito bom, Danilo. Te agradeço aí pela participação, né? Enriqueceu É muito aí isso, meu é canal, né? isso, cara. E estarei rezando aí pela sua atividade, né? Que eu acho heróica, né? Eu acho muito bonita a profissão de médico, pela sua família. E vamos rezar pelo Brasil, né? Para que a situação aí seja contornada da melhor forma, né? Rezar pelos nossos governantes. E é isso. É isso, rezar bastante agora. É o que nos resta para que todo Né? mundo coloque a cabeça no lugar, seja responsável e que nós pensamos nas pessoas que estão padecendo aí por critérios econômicos também. Isso daí é muito importante. Uhum. São dois tipos de morte, né, Fábio? A morte em vida e a morte, né, definitiva. Morrer em vida, meu amigo, é muito Uhum. sofrimento também. Então vamos pensar nessas pessoas, né? Uhum. Tá certo. Abraço, Obrigadão, Fábio. Danilo. Fica Muito com obrigado pelo Deus. convite aí. Foi maravilhoso aí a gente ter trocado essa ideia. Te admiro pra Muito bom. caramba, você sabe. Vou elogiar aqui pros seus seguidores agora. Gente, o Fábio é um dos caras mais incríveis que eu conheço na vida. Sério, de verdade. Não é porque eu tô na frente dele, não. É um assunto comum entre eu e minha esposa. Eles, numa futura live, aí, depois de passar todo esse atordoamento, ele vai fazer com a minha esposa essa live. Vocês vão ver a importância que ele tem na nossa vida. E, Fábio, seu discipulado, cara, é simplesmente maravilhoso. Continue. Desculpa, seu apostolado. Discipulado, ó. Seu apostolado. É incrível e continue com muita firmeza. Você é um cara que é um exemplo para mim, de verdade. Te admiro muito. Espero que nossa amizade cada dia cresça mais aí e que em breve nós nos encontremos novamente. Um forte abraço para você, meu amigo.
Abração, muito obrigado e pelas palavras Que generosas, isso, viu? mano, que isso. Você merece. Um abraço, fique com Deus. Abração. Tchau, Tá, boa pessoal. noite, Boa pessoal. noite. Obrigado Fiquem com pela presença Deus. de vocês.